Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Quero cumprimentá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos celebrando a Páscoa, estamos celebrando a ressurreição do Senhor, estamos celebrando a morte e a ressurreição do Senhor. Esse é um dia muito especial para a Igreja de Jesus. Hoje é um dia muito especial para nós, o povo de Deus, porque em meio a tudo que possamos estar passando, nas nossas famílias, nossas dores, nossos lutos, nossos questionamentos, nossas lágrimas, gemidos, todo o centro da história, toda a confusão, às vezes, da nossa própria mente, encontra a razão no centro de tudo, que é Cristo, com o seu imenso amor, com a sua misericórdia, revelados na cruz, revelados na ressurreição. Vamos buscar a palavra do Senhor, vamos meditar na palavra do Senhor, vamos nos alimentar do Senhor e vamos renovar a nossa fé em Cristo Jesus. Como temos insistido, reúne aí o seu pessoal, junta todo mundo, né? Tira tudo que possa atrapalhar a sua reflexão na palavra do Senhor nesse momento. Traga a sua mente cativa aos pés de Cristo Jesus. Toda a sua família, em nome do Senhor. Livro de Gênesis, capítulo 22, versículos de 1 a 19. Deus prova a Abraão. Depois dessas coisas, pois Deus a Abraão aprova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo-o adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele pôs a lenha, amarrou Isaque a seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as famílias, todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Vamos orar, queridos. Amado Senhor,
Imploramos agora que Tu fales ao nosso coração, que nos alimentes com a Tua palavra, que renove a nossa fé, incendeia, Senhor, o nosso coração em fé diante do Senhor, a despeito de luto, de perdas, de dores. Por Teu Espírito Santo, consola-nos, renova-nos, fala conosco por Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. O Cordeiro da Provisão. O Cordeiro da Provisão. Essa história do Cordeiro da Provisão, história de Abraão, história desse relacionamento íntimo de Deus com o seu filho Abraão, nós vemos Deus provando a Abraão. E a história, então, nos mostra que Abraão foi chamado, não é? E abandona toda a sua família e vai para a terra que Deus lhe mostrou. E começa, então, a sua peregrinação, a sua caminhada com Deus. E é interessante, queridos, porque nós vamos encontrar um Abraão que deixa tudo, mas que está em progresso, em crescimento na fé. E nós vamos ver Abraão justamente muito imaturo muitas vezes. E a Bíblia não esconde isso. Num determinado momento, na verdade foi mais de uma vez, ele pôs a esposa numa situação extremamente constrangedora, porque ele chegou na terra dos inimigos e porque julgava então ele, né, pela beleza de Sara, diz a Bíblia que de fato ela era muito bonita, ele ficou com medo por mais de uma vez e negou que ela era sua esposa. Por medo. Abraão que era chamado, Abraão que tinha promessas de Deus, mas nós encontramos esse nível de imaturidade na vida de Abraão. Depois os anos se passam e Abraão não tem filho. E ele questiona Deus, diante do fato de que o único que poderia então tomar sua herança seria o seu servo, porque ele não tinha filhos. E ele então questiona o Senhor na sua imaturidade, na sua fé pequena naquele processo. Claro que não era uma situação simples, a idade já estava avançando e muito, e ele não tinha filhos. E aí vem aquele outro momento, quando então Sara, própria Sara, sua esposa, toma aquela posição diante de Deus, naquela precipitação de apresentar sua serva como resposta para Abraão trazer um herdeiro. E a Sara apresenta então Agar e vem aí a história de Ismael. E quando o anjo do Senhor visita Abraão, ele tem a astúcia de dizer: não, Senhor, vive Ismael diante de ti. Ou seja, eu tenho a resposta, eu já dei um jeito, já que eu estou idoso e Sara não pode ter filhos, então ela arrumou lá um jeito e eu concordei e nós temos a resposta. Queridos, profunda imaturidade, apesar dos anos que Abraão já tinha, apesar da longa jornada de fé. Mas o Senhor vem então, visita Abraão e diz: não, meu filho, você vai ter um filho, eu vou trazer a semente, vou trazer o herdeiro. E Deus concedeu então que Sara concebesse, não é? Abraão com 100 anos, Sara com quase 100 anos também, idade extremamente avançada, e eles têm então o filho da promessa. Eles têm o filho da promessa. E Abraão então começa um processo de grande crescimento em meio a essas imaturidades. E nesse processo então da maturidade dele, em que ele celebra o acolhimento da vinda de Isaac, do crescimento de Isaac, agora nós encontramos um Abraão maduro, um Abraão que o Senhor julgou que ele podia responder à prova que Deus tinha para ele. E é justamente então que chegamos aqui no capítulo 22, quando Abraão passa por essa prova tão intensa. Por essa prova tão intensa que eu quero dizer para você, queridos, meu querido irmão, minha querida irmã, que nós, se você tentar olhar para esse texto com olhos seculares, com olhos humanos apenas,
você vai ficar sempre naquele questionamento. Mas como é que Deus, que condenou tanto sacrifício de vida humana, agora Deus pede um sacrifício humano? Como é que, se a gente fica olhando para o texto apenas numa perspectiva humana, como é que Deus pede sangue? Como é que Deus pede o filho de Abraão? Como é que Deus prometeu esse filho e agora ele pede esse filho? Então nós entramos numa perspectiva de crise, mas devemos olhar para esse texto então com os olhos que a própria Bíblia nos permite ter, com os olhos da fé, com os olhos de uma concepção de fé. Mas primeiro aspecto é, de fato, Deus provou Abraão. Não é uma história, não é uma falácia, não é uma criação dos crentes. Deus provou a Abraão. Mas um aspecto muito importante, já falando de antemão, não é? Quero citar aqui o Dr. Mauro Meister, um dos nossos professores do Andrew Jumper, que estudou conosco aqui em Goiânia, fez seminário aqui e já por anos tem sido, né, uma sumidade no Antigo Testamento, né? Ele fez doutorado no Antigo Testamento, é especialista em teologia bíblica do Antigo Testamento. E ele, expondo esse texto, ele traz uma contribuição quando nós ficamos humanamente questionando, mas Deus pode pedir a vida de Isaac? Dr. Mauro Meister responde, sim, né? A teologia bíblica, a teologia consistente que nós calvinistas seguimos, nos ajuda a olhar para esse texto e compreender que Deus é o dono da vida. Deus é o dono, tanto é que Jó vai nessa compreensão nos ensinar tanto quando ele diz que Deus dá a vida e ele pode tomar a vida. E Jó disse, bendito seja o nome do Senhor. Teve suas crises, sim, depois, mas essa afirmação de fé de Jó deve caminhar conosco também, nessa concepção. Na verdade, o Dr. Mauro Meister muito sabiamente afirma, Deus é o dono de toda a vida, e Ele pode sim pode pedir uma vida, Ele pode levar uma vida na sua soberania, e Ele leva os seus filhos no tempo dele, e Ele pediu Isaac. Essa é a compreensão, que Deus na sua soberania pode, e Ele pediu a vida de Isaac, Ele pôs Abraão em prova, e essa é uma concepção que nós precisamos ter, né? Inclusive no Antigo Testamento há todo o enredo mostrando, né, Deus falando, né, que o primogênito sempre seria do Senhor, mas numa compreensão mais ampla nós entendemos que toda a vida, na verdade, pertence a Deus. Então, a gente tem essa ufanação, essa soberba de questionar Deus por pedir uma vida, não é? Mas qual o propósito que Deus tinha em pedir, não é? Todo propósito aqui é teológico, todo propósito é simbólico, todo propósito é tipológico, porque nós encontramos aqui toda uma tipologia em relação à própria vida do Senhor Jesus Cristo. Então, o fato de Abraão ser posto à prova, imaginar quando ele está caminhando com os servos, são 3 dias até chegar no Monte Moriá, não é? Que seria inclusive o lugar onde o templo seria construído, onde os sacrifícios aconteceriam constantemente, o sacrifício do cordeiro e de outros animais. Toda essa teologia do Antigo Testamento apontando para Cristo, apontando para a história da redenção, para a história do grande amor de Deus em seu Filho Jesus Cristo. Como a revelação é progressiva, então Deus vai revelando a história da redenção no Antigo Testamento por diversos meios, dentre eles esses principais fatos históricos, tipológicos, que nos trazem a revelação progressiva. E nós encontramos aqui Abraão sendo posto em prova, nesta grande prova de amor. Ele amava profunda e intensamente o seu filho, e Deus pede o seu filho. E mais uma vez, então, voltando ao texto, quando ele está caminhando com Isaac, agora só ele e o seu filho. E o seu filho pergunta, pai, está aí o fogo, está aí o cutelo, está aqui a lenha, mas onde está o cordeiro? E Abraão responde, Deus proverá, Deus proverá. Deixa eu dizer uma coisa para você muito importante. O Novo Testamento vai revelar que Abraão ia sim imolar o seu filho, mas o texto de Hebreus, capítulo 11, versículos 17 e 18, Hebreus 11, 17
e 18, nos diz a palavra que Abraão acreditava, não é, que Deus podia ressuscitar a Isaque dentre os mortos, que Deus ia ressuscitar ele. Então, essa fé, Abraão creu contra a esperança, é a palavra de Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo 18. Então, ligando esse texto de Hebreus com Romanos, esperando contra a esperança, porque acreditava que Deus não ia falhar na promessa dele. Ele não fez isso como um ato apenas de sacrifício, mas um ato de profunda ação de obediência em fé, ou fé em ação obediente. Fé em ação obediente. Ele acreditava que Deus ia ressuscitar Isaque, a promessa de ter o herdeiro, a promessa da herança, a promessa de abençoar por meio da sua família todas as famílias da terra, jamais poderia deixar de acontecer. Deus não falharia em suas promessas. Então, devemos olhar para esse texto, repito, com essa mente teológica do Antigo e do Novo Testamento para compreendermos esse texto. Deus prova Abraão, e Abraão tem essa fé obediente, essa fé em ação obediente, porque ele acreditava que Deus podia e iria ressuscitar Isaque. E de fato, então, se você tem dúvida se ele sacrificaria Isaque, ele sacrificaria Isaque. Ele ia até as últimas consequências, com o coração certamente, profundamente doído, mas um coração em fé obediente na presença de Deus. E quando então ele levanta as suas mãos, esse texto então nos mostra o Deus da provisão, o Deus da provisão. O anjo vem e diz: Abraão, não faça isso. E ele vê ali o cordeiro da provisão. E esse texto então todo nos fala do cordeiro da provisão, que aponta para a vida de Cristo, para a obra de Cristo, para a redenção. E aí, queridos irmãos e irmãs, o Antigo e o Novo Testamento se encontram. E o centro do Antigo e do Novo Testamento é Jesus, é a obra da redenção, é a história da redenção, é a história do imenso, maravilhoso e eterno amor de Deus. E aí nós vamos tirar algumas breves lições a partir dessa verdade, não é? O Cordeiro da provisão. Então, Deus de fato provou Abraão, mas Deus não prova Abraão sem propósitos. Deus, na verdade, nunca faz nada na vida de um crente sem propósitos, queridos. A provação tem propósito. Qual o propósito de Deus quando Ele prova um crente? Qual o propósito de Deus em provar Abraão? O propósito de Deus provar Abraão é para o crescimento de Abraão. Para o crescimento de Abraão e para o nosso crescimento. Porque Abraão é pai de todos nós crentes. Porque Abraão é modelo para todos nós crentes em Cristo Jesus. E nós devemos olhar para Cristo, olhar para a história, olhar para esse enredo, para essa narrativa bíblica tão rica, tão poderosa, que nos ensina, que nos revela, que nos abre os olhos para compreender a história da redenção. Então, Abraão foi provado sim, e Deus prova os seus filhos. Alguns crentes liberais não aceitam o fato de um Deus cheio de amor, de um Deus de graça e de misericórdia, provar os seus filhos. Deus prova. Mas uma coisa muito importante, Satanás, quando nos tenta, ele nos tenta para nos destruir, para nos derrubar e para nos destruir. Deus, quando nos prova, Ele nos prova para o nosso crescimento, para a nossa maturidade. Ele nos prova, então, nessa dimensão da sua graça. E assim é que nós devemos olhar para todas as provações da vida, em nome de Jesus. Então, nesse sentido, observamos justamente ainda que Deus esperava a obediência de Abraão. Deus já tinha trabalhado toda essa maturidade na vida de Abraão. E Deus então esperava a resposta obediente, essa ação concreta na fé, essa ação completa, porque Abraão
já tinha sido visitado por Deus, pelo Espírito Santo, estava sendo trabalhado para esse nível de maturidade. Então Deus, que permite provação, Ele sabe o nível que nós nos encontramos de maturidade, e Ele esperava, como a palavra vai dizer aos Romanos, nós já falamos, né? Esperando contra a esperança. E o texto de Hebreus, que ele acreditava que Deus ia ressuscitar Isaque de entre os mortos. O outro aspecto, então, que nós devemos guardar desse texto é que Deus proveu o cordeiro. Deus, o Deus da provisão, Ele trouxe a provisão, o sacrifício necessário para a nossa redenção. E isso nos faz olhar para esse texto, queridos, e ver que Abraão sofreu muito, certamente sofreu muito levando o seu filho ali. Nós estudamos hoje na escola dominical e vimos então o quanto esse preço, né, o cordeiro da provisão, o coração do Pai ao entregar Jesus por nossos pecados. Não foi simples, não é uma coisa banal. É Deus e o seu eterno e supremo amor. Mas não foi simples, queridos. Agora isso deve nos levar, então, a entender a profunda gratidão que nós devemos ter. Esse texto nos ensina a olharmos sempre para o nosso Pai, o Deus que proveu o Cordeiro da provisão. João Batista, no Novo Testamento, então, vai fazer essa síntese, não é? Integrando o Antigo e o Novo Testamento, porque a história de Abraão, depois Moisés, trazendo ali a lei, todo o processo do sacrifício do cordeiro, tudo aqueles anos, Deus mostrando e apontando para Cristo, e agora Jesus vem para ser batizado, e João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Algumas pessoas continuam perguntando, quando a gente fala sobre a necessidade de salvação: salvação de quê? Salvação para quê? Salvação da culpa eterna, salvação da condenação eterna, salvação do inferno existencial hoje, de uma vida sem sentido, de uma vida sem eternidade, sem referencial, de uma vida que não tem essência, de uma vida sem Deus, sem norte, sem rumo. Quantos têm consciência disso e ainda fogem de Deus? E há uma maioria que nem entende que no fundo, o que precisamos é de redenção, é de salvação, é da graça perdoadora em Cristo Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o grito de João Batista, é o grito do Novo Testamento. Jesus é o cumprimento de todo o Antigo Testamento, o Cordeiro da providência, o Cordeiro da providência. Deus providenciou o seu Cordeiro, o seu próprio Filho, para encontrarmos paz, encontrarmos perdão, encontrarmos esperança em meio a tantas dores desse mundo, tantas perdas, tantas dificuldades. Deus enviou o Cordeiro, Deus enviou o seu Filho, e abriu, descortinou para nós o sentido da história, o sentido da vida e a esperança da própria vida em Cristo Jesus. Por isso nós somos chamados, queridos, concluindo essa palavra, quais são os desafios desse texto para a sua vida? Quais são as aplicações desse texto? Como é que você tem olhado para as provações da vida? Você está olhando para as provações como se Deus fosse parecido com Satanás? Que Deus permitisse lutas na sua vida para você ser derrubado, destruído? O Senhor nos ama, Deus ama Abraão, mas Ele provou Abraão para o crescimento de Abraão, para a maturidade do Abraão, para a revelação da história, do seu filho, do seu amor e da sua graça, do seu sacrifício, da sua entrega eterna do seu Filho Jesus. Que propósito tremendo dessa aprovação de Abraão, queridos. Toda aprovação na vida do crente tem propósitos.
Não há um fio de cabelo que cai de sua cabeça sem que o Papai do Céu saiba e sem que Ele tenha propósitos. Deus não é como o diabo que nos prova para nos destruir. Então, se você está passando por grande provação, nós todos estamos passando por grande provação. Mas lembre-se disso, Deus não tem propósito de nos destruir. Ainda que Ele leve alguns para Ele, Ele leva para o seio do seu amor. Leva para o seio do seu amor. Outro aspecto que precisamos aplicar desse texto. Como é que estão as nossas respostas de obediência? A nossa fé é uma fé com ação ou uma fé sem ação? Abraão, esperando contra a esperança, creu e levou Isaque e ia sacrificá-lo em obediência concreta, palpável na história. Porque ele amadureceu. Precisamos amadurecer na fé, queridos. Precisamos ter uma fé mais amadurecida para oferecer uma fé obediente, uma fé com ação, uma fé que tem respostas, que tem atitudes concretas na história. Não para merecermos salvação, nós somos salvos pela graça. Deus é quem providenciou o Cordeiro e providenciou a salvação. Mas andando pela fé em Cristo, andando no amor de Cristo, nós precisamos crescer em obediência. Precisamos trazer respostas da nossa fé em obediência no nosso casamento. Como é que você está tratando sua família nessa hora? Como é que você está tratando seu cônjuge? Como é que você está tratando seus filhos? A nossa fé precisa ser uma fé que envolve ação. Você é uma pessoa cristã, você é um crente que ama o Senhor. Então que a sua fé tenha ações concretas de vida devocional, de testemunho diante dos seus filhos, de prática de fé na família, de prática de fé no trabalho, de prática de fé no cotidiano. Aplique essa verdade na sua vida. Traga as tuas ofertas de amor diante do Senhor. Esse texto nos convida ainda, queridos, a aplicar essa palavra em termos da gratidão, mais uma vez, da nossa redenção eterna. Da nossa redenção eterna. Que nós não sejamos como os ímpios, a perguntar salvação de quê? Ou a nos esquecermos de que fomos salvos. Nós somos salvos do nosso terrível, fétido desespero do nosso pecado, da nossa condenação eterna. Fomos redimidos do desespero da condenação eterna. Fomos remidos para estarmos para sempre com o Pai, abraçados, acolhidos no seio do Pai. Hoje, no dia da Páscoa, coração grato ao Senhor. Uma fé renovada de que somos salvos, perdoados, redimidos, purificados. Já somos e estamos no Pai, amados em Jesus. Ele venceu a morte. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Ore com a sua família nessa semana. Agradeça a vida de Cristo, a obra de Cristo. Toda a centralidade da nossa vida em Cristo, todas as respostas da existência em Cristo, todo o mistério da vida tendo respostas em Cristo, o Cordeiro da provisão, o Cordeiro da provisão. Deus proveu, Deus trouxe o seu Filho e trouxe todo o sentido para a história, para todos os aspectos da história, para o sentido inclusive das nossas dores, das nossas perdas, das nossas lágrimas. Vamos orar. Senhor, faz-nos olhar para Jesus mais uma vez. Faz-nos olhar mais uma vez para o Cordeiro, Senhor, que foi morto e voltou a viver. Faz-nos olhar para o teu sacrifício eterno. Faz-nos olhar para a obediência de Abraão. Faz-nos olhar, ó Deus, para toda essa tipologia e vermos aí o Senhor provendo o Cordeiro, o Senhor provendo o Cordeiro.
Amamos o Senhor, Pai, e pedimos: renova a nossa fé, renova a nossa esperança, enche o nosso coração de paz nesses dias. Conforta o nosso coração. Tira a depressão, tira a angústia, tira o desespero, tira a escuridão da nossa alma, Senhor. Tira as trevas da nossa alma. O Senhor já providenciou a luz da salvação em Teu Filho. E nós agradecemos e nos entregamos a Ti em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Recebamos a bênção e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso amado e eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, com todos vós, amados irmãos e irmãs, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra agora e para sempre. Amém, amém. Que o Senhor nos abençoe.